O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade, eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje é o dia da Bíblia, Palavra de Deus, luz de nossa vida, está aqui em lugar de destaque na celebração durante todo o mês, entre as velas acesas, justamente sinalizando isso, que a palavra é luz para a nossa vida, para os nossos passos. A palavra de Deus sempre nos oferece uma luz para as diversas situações de nossa vida. Nunca nos esqueçamos disso. Quando surge em nossa vida alguma incerteza, alguma dificuldade, busquemos a luz na palavra de Deus. Deus guia os nossos passos através da sua palavra. Hoje nós ouvimos na primeira leitura o livro dos Números. E nessa leitura vimos que a palavra de Deus não tem dono. A palavra de Deus é de Deus e pertence a todos nós como luz que guia os nossos passos. Qual é o contexto desta leitura que nós ouvimos? Moisés, já com idade um pouco avançada, sente-se cansado e quer ter com ele 70 anciãos para ajudá-lo na missão. 2 homens não receberam a bênção, mas profetizavam e anunciavam as mensagens de Deus no acampamento onde viviam. E nesse contexto, Josué, auxiliar de Moisés, acha estranho, pois aqueles 2 homens não tinham recebido a bênção. Como é que agora eles estão profetizando?
como é que agora eles estão falando de Deus para as pessoas? Então Moisés teve que chamar a atenção de Josué, porque ele não admitia que os dois anciãos pudessem profetizar, pois não estavam no grupo dos escolhidos. Disse Moisés: estás com ciúmes? Quem dera que todo o povo profetizasse. Josué havia entendido que para profetizar, para falar de Deus, a pessoa teria que ter recebido uma bênção. E Moisés diz: não, todos podem profetizar. Quem dera que todo o povo profetizasse. Quem dera que todo o povo falasse o nome de Deus e anunciasse o nome de Deus para os irmãos e para as irmãs. Então, esse texto quer nos dizer, resumidamente, que a palavra de Deus não tem dono. Ah, só eu que posso falar de Deus para os outros. Só eu que posso ser profeta. Não, todos somos chamados a anunciar a palavra de Deus e falar as coisas de Deus para os irmãos e as irmãs. Na segunda leitura, nós ouvimos a carta de Tiago. Tiago denuncia o acúmulo de riquezas de alguns à custa da miséria de outros. Acumular não deve ser um sentimento que faça parte de nossa vida, né? Desejo de ter sempre mais, sempre mais, sempre mais. É claro que ninguém deve se acomodar com o mínimo, né? Buscar uma melhora de vida, buscar um crescimento, é importante. São desafios que as pessoas se colocam, mas daí a ser escravo dos bens materiais é outra coisa, né? Então, Tiago denuncia que na comunidade algumas pessoas tinham por missão acumular bens, riquezas, e enquanto isso desprezavam os pobres, os humildes, olhavam para os pobres com preconceito, né? E Tiago mostra muito claramente que isso não pode acontecer numa comunidade que tem Jesus como modelo de vida, porque Jesus sempre foi ao encontro de quem mais precisava e ajudou a todas as pessoas em suas necessidades. No Evangelho segundo São Marcos, nós percebemos também, e esta é a mensagem do Evangelho: ninguém é dono de Cristo. Cristo não pertence a mim, não pertence a você. Cristo é de todos. João diz a Jesus que viram um homem expulsar demônios, mas o proibiram porque ele não o seguia. Esse homem expulsava demônios, mas não pertencia ao grupo dos discípulos de Jesus. E aí João achou isso muito estranho. Ele vai reclamar com Jesus. Jesus questiona: não o proíbam. Quem não está contra nós, está a nosso favor. Ou seja, se ele está fazendo bem às pessoas, se ele está expulsando os maus, o mal da vida das pessoas, se ele está perto das pessoas para ajudar, ele está fazendo o que nós também procuramos fazer. Então, por que ficar indignado com essa pessoa? Pelo contrário, não o proíbam. Quem não está contra nós, está a nosso favor. As leituras que nós ouvimos, sobretudo a primeira, o Evangelho,
nos lembram duas verdades muito importantes. A primeira, a palavra de Deus não é propriedade de ninguém. Deve ser anunciada por todos. E aqui eu repito o versículo da primeira leitura. Quem dera que todo o povo fosse profeta, disse Moisés. Quem dera que todo o povo fosse profeta. E aí, entendendo que o profeta é aquele que anuncia a palavra de Deus, anuncia a vontade de Deus, mas denuncia as coisas erradas, as injustiças, as opressões sobre os mais fracos. Quem dera que todos agissem assim. A segunda verdade, o nome de Jesus não é exclusivo de ninguém. Mais importante que pertencer ao grupo de Jesus é estar em sintonia com Jesus. Aproximar-se de Jesus, conhecer Jesus profundamente. O Papa Francisco nos diz: devemos ser amigos de Jesus, não donos de Jesus. Jesus não quer que a igreja seja um grupo fechado, mas um rebanho aberto a acolher outras ovelhas. E aí, nesse sentido, o Papa Francisco tem sido insistente naquela palavra, naquela mentalidade de uma igreja em saída. O Papa Francisco repete isso muitas vezes, uma igreja em saída, uma igreja que vai ao encontro. Não é uma igreja que fica de portas fechadas, digamos assim, não é? Não é uma igreja que fica só presa no seu grupinho. Uma igreja que vai ao encontro das ovelhas perdidas, das ovelhas que estão longe do rebanho. Uma igreja que procura trazer e acolher a todos para perto de Jesus. O Evangelho de hoje nos fala de 3 membros que podem ser motivo de escândalo. A mão, que concentra em si quando deveria partilhar. O pé, que leva ao mau caminho, quando deveria levar ao encontro do próximo. O olho, que vê o outro com maldade, quando deveria vê-lo como irmão. Então Jesus pede para cortar o mal pela raiz, ou seja, eliminar o obstáculo que impede a entrada no reino de Deus. Quando Jesus fala de cortar a mão, o pé, arrancar o olho, né? Jesus não está dizendo para que a pessoa, né, faça o mal a si mesma. Não se pode interpretar a palavra de Deus ao pé da letra. O que Jesus está dizendo é que é preciso tomar uma atitude firme e forte para que nossos membros, os pés, as mãos, o olho, enfim, nosso corpo todo, primeiro seja templo de Deus, morada de Deus. E que nossos membros nos ajudem a amar o próximo, fazer o bem ao próximo, a acolher o próximo, e não excluir nem marginalizar. Então é preciso tomar uma atitude forte para não se deixar levar para o caminho do mal, mas sim para o caminho do bem. Aproximar-se de Jesus e aproximar as pessoas de Jesus também. Em nossa igreja não existem donos. Em nosso serviço à comunidade, estamos procurando fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade.
participamos da igreja, participamos da Santa Missa, colaboramos com a comunidade, ajudamos naquilo que nós podemos ajudar, mas a igreja não nos pertence. É preciso fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. Deus sempre se serviu de pessoas para anunciar a sua palavra e assim realizar o seu plano de salvação. Jesus não quis fazer tudo sozinho. Ele poderia, filho de Deus, Deus também, ele poderia fazer tudo sozinho. Mas ele quis precisar das pessoas. Ele chama os 12 apóstolos e os envia em missão, para que eles possam ajudar Jesus na missão, de ir ao encontro, de buscar as pessoas, de confortar, aliviar suas dores, fazer o bem. Ele quis precisar dos apóstolos. Ele quer também que hoje nós façamos a mesma coisa, que nós possamos ir ao encontro das pessoas, ajudar as pessoas naquilo que elas precisam. Ele se serviu de pessoas para anunciar sua palavra e realizar seu plano de salvação. E nós, se somos cristãos, devemos ser colaboradores de Jesus para que a salvação aconteça na vida das pessoas. Então, sejamos anunciadores da palavra de Deus. E aqui entendendo que anunciar não é só falar de Jesus, falar de Deus. Não, anunciar é testemunhar os atos de cada dia, a maneira como nós tratamos as pessoas, a maneira como nós entendemos a vida, a maneira como nós abraçamos a fé. É preciso anunciar com o testemunho de vida, com as obras de cada dia. Mas não queiramos ser donos de Jesus. Os verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus somos todos nós. É preciso ter essa consciência. Jesus nos chama a vivermos a fé e abraçar a causa do Evangelho. Perfeitos nós não somos. Somos escolhidos para a missão de evangelizar. E o Senhor nunca nos abandona, Ele está sempre conosco, nos fortalecendo, nos iluminando pela palavra, nos fortalecendo na Santa Eucaristia, no encontro com os irmãos. Assim, seremos cada vez mais cristãos verdadeiros.